A gente vai abrir o programa falando aí do escândalo do Master, mais atualizações sobre o caso. O banqueiro Daniel Vorcaro consultou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre a lista de convidados para um fórum jurídico realizado em Londres em abril de 2024. O magistrado determinou que o empresário Joesley Batista, da JIF, fosse bloqueado do evento. Vorcaro levou a determinação à organização do fórum. O Fórum Jurídico Brasil de Ideias foi organizado pelo grupo Voto e tinha como um dos financiadores o Banco Master. O veto aparece numa troca de mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro. Em conversa com o jornalista Márcio Chaer, diretor do portal de notícias jurídicas Conjur, o banqueiro recebe uma lista de convidados e responde: "Boa, só o Joesley foi bloqueado, não comentou os demais. Entendo que aprovou. Ainda assim, reperguntei. Possível que ele não queira explicitar a concordância, mas concordo ao afastar um só nome." O Estadão confirmou que Daniel Vorcaro fazia referência a instruções recebidas de Alexandre de Moraes. O evento teve como um dos principais palestrantes o ex-presidente Michel Temer, responsável pela indicação de Moraes à Suprema Corte. Naquele período, havia uma disputa empresarial e jurídica da JIF com a Paper Excellent pela compra da Eldorado Celulose, uma briga de cerca de 15 bilhões de reais. A companhia brigava contra o grupo de Joesley Batista, havia contratado o ex-presidente Michel Temer como um dos seus advogados. Alexandre Garcia, muito boa noite, seja bem-vindo conosco. O Supremo até tentou, Alexandre, se distanciar um pouco, achou que pudesse talvez ter resolvido a questão quando afastou o ministro Dias Toffoli do caso, mas foi arrastado novamente aí para o centro do furacão nesta semana, aí, novamente com essa revelação das mensagens, principalmente agora trazendo Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, mensagens reveladas nesta semana. Semana difícil, complicada. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Paula, Ana, Piotto, professor André, Marcília. É um prazer estar com vocês. Difícil para eles, né? Porque já foi difícil para nós. Durante muito tempo, tentaram tirar a nossa voz. Agora que falam em tirar os nossos dentes, né? Aí parece que uma boa parte do jornalismo brasileiro saiu da anestesia. Está percebendo o que ajudou a criar, ajudou a chocar esses ovos de serpente. Mas eu vejo aí que Moraes foi até, era filtro, né? Era o censor daqueles que pudessem ou não pudessem participar do evento patrocinado pelo Master. Interessante essa proximidade, essa força. Está sendo mostrado aí, nessas mensagens, como se eles fossem íntimos agora, nos últimos tempos. No dia da prisão, apareceu lá uma mensagem, lá, bloqueou, conseguiu bloquear, não conseguiu, aquela história. E as pessoas, puxa, realmente... Gente, peraí, de que data é o contrato de 129 milhões? 16 de janeiro de 2024. Será que alguém imagina que um contrato de 129 milhões, inédito no Brasil, absolutamente surpreendente, digno de livro Guinness de Records, feito com um escritório de advocacia da mulher de um ministro do Supremo, ele ficaria longe, não saberia, não se interessaria a conversar com Vorcaro sobre os motivos, as razões, os objetivos, os itens desse contrato antes de 16 de janeiro de 2024? Seria impossível que alguém tivesse tão distante dos negócios da família a esse ponto, não? Aí a gente vê, né? Coincidência. O Vorcaro foi preso pela primeira vez embarcando para Dubai 19 de novembro, o último. Quem foi para Dubai 40 dias depois? A pessoa que assinou o contrato. A procuradora
de Vorcaro, não é? Tem fotos. Como ela foi para o país árabe, talvez uma mulher num país árabe não devesse ir sozinha, o marido foi também. Os dois lá no Dubai, no fim do ano, 40 dias depois. Uma terrível coincidência. Não é tremenda coincidência, é coincidência terrível, porque a gente fica imaginando, puxa, então ela finalmente foi fazer alguma coisa pelo contrato. É uma suposição que a gente faz, né, pela coincidência. Não tivesse nada, quisesse evitar a coincidência, era só ir para a Tailândia em lugar disso, não? Cairo, não? Ver as pirâmides, mas enfim. Como você disse, Paula, estão cada vez mais próximos, né? Cada vez mais juntos. Mas são os fatos que mostram isso. É a coincidência, né? Faz a gente pensar, mas pensar não é fato. O fato é que Vorcaro ia para Dubai para fazer alguma coisa, rapidamente, na hora que a coisa começou a ficar feia por aqui, não foi porque foi preso em Guarulhos, no aeroporto. E 40 dias depois, por coincidência, vai a procuradora dele. Esse contrato é um contrato de procuração. Para fazer defesa, o advogado exige uma procuração para representar a pessoa. E aí estava lá no Dubai também, por coincidência, uma coincidência geográfica e temporal, né? Então, os fatos vão aproximando cada vez mais, né? A diferença entre o relator André e o relator Toffoli também é gritante, é eloquente. Com Toffoli estava tudo congelado, parado, blindado. Com o André a gente fica sabendo de tudo que estava acontecendo, que a Polícia Federal já tinha em mãos tudo isso, que apareceu agora, não foi de repente, já tinha aparecido. Só que estava blindado, escondido. É isso. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. Olha, foi uma semana intensa e mensagens jorrando. Eu confesso que é até difícil a produção do programa e selecionar os conteúdos que a gente tem recebido. Muita coisa, acompanhado a repercussão, a divulgação dessas mensagens, até coisa que a gente nem gostaria de receber, a gente tem recebido até, é uma crítica, né? Um vazamento ali de exposição de questões íntimas da vida do empresário, mas voltando para as questões políticas, que a gente tem bastante trabalho e problema aí para resolver, né, Piotto? Essa proximidade, essa relação próxima entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, a sensação que dá que quem era efetivamente o advogado do Vorcaro era o Moraes e não a mulher dele ali, que teve aquele contrato assinado de 129 milhões de reais, acho que deve ter recebido em torno de 70 milhões de reais, quando o banco foi então liquidado em novembro do ano passado. Boa noite. Boa noite, Marcília. Alexandre, querido, seja bem-vindo. Ana, todos que nos acompanham. Um ministro do Supremo hoje pode ser chamado de parte de uma relação completamente de promiscuidade institucional. Porque nós noticiamos essa semana que o Vorcaro disse que iria colocar um site de notícias no inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, que é controlado pelo ministro Alexandre de Moraes. E agora o ministro Alexandre de Moraes é quem decidia a lista de convidados de um evento para discutir o Brasil, fora do país, obviamente, que era patrocinado pelo Vorcaro. Bom, acho que todas as ligações já estão feitas, não dá para separar um do outro. A questão é em que situação um empresário é tão próximo desta maneira de um ministro do Supremo. É pior, como um ministro do Supremo se permite esse tipo de coisa. Óbvio que chegaremos à conclusão que haveria pelo menos 129 milhões de razões. Numa referência clara ao valor do contrato com a Viviane Barsi, a mulher do ministro Alexandre de Moraes, que era o contrato do Banco Master, do Daniel Vorcaro. O salvador da democracia, isso tem ironia, muita ironia, que boa parte da imprensa acreditou a Alexandre de Moraes, era um sujeito que tinha uma relação de promiscuidade institucional que agora a gente está vendo é bem pior do que se imaginava. O Supremo Tribunal Federal hoje está talvez no seu momento mais difícil. Eu estou sendo mais simpático na expressão. Ou ele se dá um jeito internamente, ou a gente volta a depender de um Senado que também precisa se dar um jeito internamente, porque o Senado não se mexe. O Senado como instituição,
porque a oposição no Senado está fazendo o seu trabalho. Ontem nós divulgamos aqui que o Novo vai entrar com uma representação no Conselho de Ética do Senado. Só que um ministro supremo não pode ser comprado, não pode prestar serviços de, digamos, consultoria jurídica. Não, ele julga e tem que julgar com distanciamento. Não é de hoje que nós estamos denunciando aqui os abusos do Supremo Tribunal Federal e que ele se desvirtuou minimamente do que deveria, né? Ou se desvirtuou minimamente do que deveria fazer. Ele foi além de tudo que você possa imaginar. O escândalo de agora é muito pior. Agora, de novo, nós só temos um escândalo desse tamanho na República porque o Supremo é o primeiro escândalo ao se dar superpoderes que a Constituição nunca garantiu. E pior, com o apoio de pelo menos uma parte gigantesca da imprensa brasileira e da sociedade brasileira que ficou quieta, porque estavam, abre aspas, salvando a democracia, estavam afundando o Brasil. André Marcília, boa noite, seja bem-vindo. Enquanto o Piotr comentava, a gente exibia ali algumas imagens justamente do momento da transferência de Daniel Vorcaro de São Paulo. Piotr, mestre Alexandre Garcia, Ana, prazer estar aqui com vocês na sexta. Cumprimento também toda a audiência. Bom, essa prisão dele, ou essa migração da prisão dele, né, para Brasília, para uma prisão federal, ela vem a calhar, porque ele estava provisoriamente preso aqui, né, bom que se diga, inclusive numa prisão estadual, agora ele vai para a federal, que é onde é o ambiente mesmo, a investigação é toda federal, a prisão tem que ser federal, e de segurança máxima, salvo engano, inclusive é onde está o Marcola e outros presos de alta periculosidade, vai talvez ali ser uma disputa e tanto, né, enfim, para quem é o mais perigoso deles. E é relevante mesmo que a gente até falou aqui, ontem, Paula, sobre a segurança que os parlamentares estavam pedindo que se reforçasse a segurança do ministro André Mendonça. É muito importante também que se reforce a segurança dele, do Vorcaro. E um reforço 360 graus, vamos dizer assim, porque ele pode ser um perigo à sociedade e sabe-se lá quem da sociedade pode ser um perigo a ele. Então, uma via aqui de mão dupla a respeito do perigo, porque ele, solto, nós vimos os absurdos que ele andava fazendo com o grupo dele, a tal da turma, né? E também porque o sicário, dentro inclusive de um presídio, fez o que fez, a gente sabe, deu fim, né, à sua própria vida, e ainda sobra talvez aí um fiapo de vida ao sicário, que está nesse morre não morre há alguns dias, lamentavelmente, e isso expõe o quanto, e a gente também mencionou isso aqui, o quanto que essa turma, essa gangue do Vorcaro é perigosa. O sicário é um bandido já experiente, vamos dizer assim, não é um novato na bandidagem. E, no entanto, ao ser preso agora, achou que era melhor enfrentar a morte do que enfrentar a gangue, do que enfrentar a turma, do que enfrentar a prisão. Isso expõe a periculosidade desse pessoal todo e mostra que o Vorcaro precisa ficar preso e vivo. Se o Vorcaro não ficar vivo, nós vamos perder a grande chance de descobrir, né, se essa serpente, como mencionou Alexandre Garcia, esses ovos de serpente, quem é a cabeça dessa serpente? Será que é o Vorcaro mesmo? E se não é o Vorcaro, quem mais está envolvido? Ele, sem a menor sombra de dúvida, é um personagem central para a gente compreender todo esse absurdo, todas as autoridades que estão envolvidas nesse absurdo. As mensagens que nós acompanhamos nesses últimos dias são estarrecedoras e mostram que havia tentáculos do Vorcaro em todo o Brasil. Então, vamos aguardar agora para ver os próximos passos e mantê-lo em segurança para que a gente possa ter acesso a tudo que ele sabe. E o ministro Alexandre de Moraes utilizou a ausência de mensagens no celular de Débora Rodrigues dos Santos como um dos argumentos para condená-la pelos atos do 8 de janeiro. Segundo o voto do ministro, a falta de conversas no período investigado indicaria uma tentativa de ocultação de provas. O relatório da Polícia Federal, no entanto, apontou apenas que não foram encontradas mensagens relevantes no celular da investigada. No escândalo do Master, dados obtidos pela Polícia Federal mostram que Moraes trocou mensagens de visualização única com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Esse tipo de mensagem desaparece automaticamente após ser lida, o que impossibilita a preservação do conteúdo. Segundo reportagem do jornal o Globo, as mensagens teriam sido enviadas enquanto Vorcaro negociava a venda do Banco Master e relatava o andamento das tratativas.
Ana, nós comentamos isso ontem, inclusive que no dia, né, que Vorcaro foi preso, ele teve uma troca de mensagens, inclusive com o ministro Alexandre de Moraes, uma delas ali, né, alguma novidade, conseguiu ter notícia ou bloquear, e o fato é que não tivemos a possibilidade de saber o que respondeu o ministro Alexandre de Moraes, porque ele utilizou esse recurso do WhatsApp de visualização única, então a mensagem se autodestruiu, mas o fato é que houve sim uma troca de mensagens. O ministro, num primeiro momento, quando Malu Gaspar publicou essa reportagem, negou o conteúdo, essa troca de mensagens com o banqueiro, mas numa segunda leva, no dia seguinte, quando ela trouxe ali mais detalhes dessa troca de mensagens, ele também silenciou o caso. E hoje a gente ficou sabendo também que eles utilizavam o bloco de notas do celular para escrever essas mensagens, davam o print, mandavam via visualização única para que ninguém pudesse ter acesso ali às mensagens. Como o Daniel Vorcaro teve o celular interceptado, né, retido aí pela Polícia Federal, foi possível fazer esse rastro, né, o caminho da troca de mensagens entre ele e o ministro Moraes. Pois é, Paula, hoje em dia, todos nós sabemos que é muito difícil alguma coisa ser apagada da internet, se perder na internet ou apagar permanentemente. Em algum lugar, algum rastro, ainda mais quando a Polícia Federal investiga ou FBI, enfim, agências de inteligência, o Mossad, é muito difícil você simplesmente deletar tudo. O que eu daria um passo até antes da gente falar sobre as mensagens do ministro Alexandre de Moraes que, se autodestruíram, né? São mensagens kamikaze. Vai lá, entrega o que tem que entregar e some, acaba. A pergunta, para mim, está antes disso, Paula. A pergunta é: por que um ministro da Suprema Corte do Brasil vive trocando de celular e manda mensagens de visualização única? Essa é uma coisa assim que aqui nos Estados Unidos hoje, aliás, desde ontem, né, a minha vida está impossível de explicar para alguém, né, minimamente honesto, o que o ministro da Suprema Corte faz. Se alguém está fazendo alguma coisa errada, aliás, certa, você não fica mandando mensagem para sumir toda hora, você não fica trocando, ainda mais com um banqueiro que você encontrou, que você conversou no dia da prisão. Esse é o ponto para mim de todas as mensagens, porque olha, Paula, as minhas últimas 24 horas foram divididas entre acabar de editar o De Leste a Oeste, o especial Irã e Estados Unidos, e aí chegava mais material do Vorcaro e a gente dava um tempo, fazia mais café e passava os olhos nas mensagens. E para mim, assim, eu sei que tem muita coisa que todo mundo ficou chocado, mas para mim ficou muito... É uma coisa assim que não... Alexandre de Moraes não tem que sair do cargo mais, ele tem que ser preso, porque você, no dia da primeira prisão do Vorcaro, 17 de novembro de 2025, no dia da prisão do Vorcaro, há uma conversa entre Vorcaro e Alexandre de Moraes, e nós, como você disse, só sabemos a parte do Vorcaro, não sabemos a parte do ministro, porque as mensagens sumiram, e aí... o que foi dito, o que foi pedido por Vorcaro conseguiu ter notícia ou bloquear? O ministro Alexandre de Moraes precisa responder isso. Ninguém vai questionar, ninguém vai falar, ministro, o senhor precisa... O que ele pediu? Conseguiu ter notícia ou bloquear? O que o Vorcaro, por exemplo, queria que Moraes bloqueasse no dia em que ele foi preso? Eu comungo com vocês que a imprensa fez um papelão, outrora grande imprensa, né? Fez um papelão até aqui alimentando essa república, não é nem de bananas mais, mas é uma república mafiosa,
Mas isso tudo está acontecendo por culpa também do Senado, que simplesmente lavou as mãos diante de tudo isso que estava acontecendo e que nós sabíamos que alguma coisa tinha errado. Estava errado com o ministro Alexandre de Moraes e essa coisa magnânima do poder, de bloquear X, bloquear Twitter, bloquear isso, bloquear aquilo, inconstitucionalidades, barbáries, desmandos, e o Senado deu de ombros. Então, essa conta também é do nosso covarde Senado. Marcília, agora tem um ponto. A gente não sabe o que o ministro Alexandre de Moraes respondeu, mas havia ali uma interação entre os dois para montar esse quebra-cabeça. Seria importante ter o celular do ministro Alexandre de Moraes. Seria possível aí uma busca e apreensão nesse caso para montar esse quebra-cabeça ou tem alguma alternativa de um software israelense superpoderoso para resgatar essas mensagens destruídas, apagadas? Pois é, a gente estava... Bom, eles tiravam uma foto, né? Eles escreviam uma mensagem no Word, uma coisa assim. Você se comunica assim com os seus colegas? Jamais. Pois é, só de fazer isso mostra como nós estamos diante de uma conduta criminosa. Quer dizer, não a conduta em si, mas é um indício é coisa de bandido, né? É coisa de alguém que não está agindo ilicitamente. Qual o medo de você trocar mensagem com alguém? Enfim, não é republicano, vamos dizer o mínimo. Agora, eles tiravam fotos, digitavam o texto, então, no Word, tiravam foto, mandavam para o outro naquela visualização única que tem no WhatsApp, por isso que sumia. Sumia do celular do outro, mas ficava no celular de quem enviou. Então, se ficava no celular de quem enviou, a gente não sabe o que... A gente sabe que o Moraes respondeu, mas a gente não sabe o que o Moraes respondeu, justamente porque a mensagem desapareceu do celular do Vorcaro. A não ser que a gente tivesse acesso ao celular do Moraes. No celular do Moraes vai estar essa foto recebida. Do mesmo jeito que... por quê? Porque o Moraes é que enviou, né? A não ser que ele apagou a sua mensagem, mas a mensagem que o Moraes enviou, assim como a mensagem que o Vorcaro enviou está no celular do Vorcaro, a mensagem que o Moraes enviou está no celular do Moraes. Se isso acontecesse com qualquer um de nós, se o Vorcaro estivesse se comunicando de forma suposta e ilícita com qualquer um, não haveria, no dia seguinte, da Polícia Federal bater na porta desse qualquer um para pegar o celular desse outro e saber qual é a conversa que aconteceu. A gente está falando aqui de software israelense, isso que conversávamos até aqui enquanto a Ana estava falando. Eu até comentei que eu cheguei a conversar com um especialista em segurança, e não é o Alan do TI, do Vorcaro, e ele disse que é possível até recuperar essas mensagens. Então a gente fica pensando em esforços, mas veja, o esforço menor é ir lá e pegar o celular do Moraes. Se essa conversa... Apreende logo. Apreende. Se essa conversa é supostamente ilícita, e nós estamos sim diante de conversas que tem tudo para ser ilícitas, bloqueia, conseguiu bloquear no dia que ele foi preso, bloquear o quê? Bloquear o quê se não é a prisão? É óbvio que se tratava da prisão. Então, se tem um ministro, um juiz, que está tentando bloquear a prisão de um bandido, ou está recebendo esse pedido e responde a ele, é no dia seguinte, aliás, na mesma hora que esse celular do juiz do Moraes deve ser apreendido. O Moraes precisa ser investigado, precisa haver uma busca e apreensão já ao celular dele. Curiosamente, esse mesmo Moraes é o que se antecipava a fazer busca e apreensões de celular de todo mundo. Passou anos usando esse modelo, esse modus operandi, essa forma de agir, para pegar celular do pessoal lá de Roma, para o pessoal que ofendia ele ou que xingava e etc. Saía fazendo a rapa no celular de todo mundo. Agora, quando é o celular dele falando com um gangster, com o chefe de uma quadrilha, que supostamente comprou o Brasil inteiro, aí o celular do Moraes é imbatível? Ele está acima da lei? Ele está acima de toda e qualquer investigação? Não está, não. O celular do Moraes precisa aparecer já, ser apreendido agora. Esse pedido precisa acontecer pela Polícia Federal, pelos envolvidos, e o Moraes precisa passar a ser investigado. Bom, e o ministro do Supremo, André Mendonça, determinou a transferência do banqueiro Daniel Vorcaro para a Penitenciária Federal de Brasília. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal, que apontou o risco de interferência nas investigações e também possível ameaça à integridade do empresário. Segundo a PF, há indícios de que Vorcaro teria capacidade de mobilizar redes de influência.
O banqueiro estava preso na penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo, e foi transferido para uma unidade federal de segurança máxima na capital federal. Vorcaro desembarcou em Brasília na tarde de hoje e foi levado para a penitenciária federal. Antes de dar entrada no presídio, ele passou por exames no Instituto Médico Legal do Distrito Federal. Ao chegar à unidade, o banqueiro teve o cabelo raspado, procedimento padrão aplicado a detentos em presídios federais de segurança máxima. Alexandre, está aí, a gente acompanha então imagens de Daniel Vorcaro, agora no presídio de segurança máxima. Marcília bem levantou, a gente está vendo aí as imagens, né, como é uma investigação federal. Ele agora então está numa dessas 5 penitenciárias, né, de segurança máxima, uma delas então em Brasília, uma cela individual. Tem ali a gente está acompanhando algumas imagens também da cela onde deve ficar, uma cela similar ali, onde vai ficar Daniel Vorcaro agora nesse período, né? É uma cela individual com 6 metros quadrados, conta aí com uma cama, sanitário, pia, chuveiro, uma mesa e um assento. A gente acompanha ali os objetos, né, de higiene pessoal recebidas para os detentos que passam então a integrar essa penitenciária festa, né? De segurança máxima, bem diferente da rotina de Daniel Vorcaro dos últimos anos, né, Alexandre? É cama de concreto, né? E eu vi ali na foto, ele é bem alto, eu não tinha noção. Na foto de altura, ali dentro do presídio, 1,90 m, né? Mais de 1,90 m. Mas sem barba e sem cabelo, fica diferente, né? Agora está igual aos outros do presídio. Lá segurança máxima, muita gente importante do crime está lá. E ele é um chefe, todas as características de máfia, né? As movimentações financeiras de uma máfia, a compra de funcionários públicos, a compra de autoridades, né? Compra ou aluguel, tanto faz, né? O caráter de quem se vende é o mesmo. E agora, pois é, o Marcília estava falando sobre o celular de Moraes. Não estaria isso na nuvem, né? A Dilma diria, deve ser então num CB, né? Num cúmulos nimbus. Mas, enfim, tá? Se tiver numa nuvem, é a nuvem de tempestade realmente. Embora a gente não precise mais de tempestade. Os fatos estão óbvios, estão cristalinos quanto a Toffoli, quanto a Moraes, né? As interferências, essa interferência do Gilmar, digamos que foi por espírito de corpo, que catou lá o processo do tempo da pandemia para dar um habeas corpus para uma empresa, né? É interessante, a empresa agora faz parte dos corpos. Mas é o que a gente está vendo, o Supremo em frangalhos. Ele próprio se destruiu. Ele não foi destruído pelos antidemocratas, pelos que o criticavam, né? Os que o criticavam alertavam a nação e até ajudavam o Supremo. Olha, a gente está de olho, corrijam-se. Né? Abandonaram a Constituição, o devido processo legal, com vaidades, com egoísmos, né? E agora estão minando a democracia brasileira. Isso é um ato antidemocrático, porque o Supremo é importantíssimo. É a cabeça do sistema judiciário brasileiro, de um dos 3 poderes, do terceiro poder. O primeiro poder é o legislativo, que não foi respeitado pelo Supremo o tempo todo, invadindo a jurisdição do legislativo. É o legislativo onde está uma pessoa chamada Davi Alcolumbre, que é responsável, sim, como acabei de ver da nossa querida correspondente nos Estados Unidos, da Ana, né, que nos mostra que ele estava parado lá, omisso. Né? Vou usar omisso, não vou falar em prevaricando, mas ele tinha nas mãos os instrumentos, os requerimentos, e nada fez. Poderia ter evitado que chegasse a esse ponto de destruição do sistema democrático brasileiro. Claro que tem outros cúmplices no Congresso, aqueles que faziam parte do controle dessa máfia de Vorcaro. Controlava, era um controlador de espíritos fracos do Congresso Nacional, do Judiciário, do Poder Executivo, os 2 funcionários venais do Supremo,
perdão, também, né? Mas do Banco Central, né? Eu fico pensando também sobre o COAF. O COAF cuida de 50 mil, se um fizer a transferência para o outro, pode ser chamado para explicar por que esses 50 mil. Agora, o pai do Vorcaro recebeu 2 bilhões e 200 milhões e não se viu nada, né? Agora a gente está ouvindo com muitos decibéis o silêncio de Fachin lá no Supremo. Então, essas coisas entristecem alguém que ainda tem ideais de pátria, de nação, de democracia. Ô Piotr, só para a gente trazer para a nossa audiência, porque o Mendonça, para justificar essa transferência do Vorcaro, foi um pedido da Polícia Federal que citou ali 2 aspectos principais. Um, a proteção da integridade física de Daniel Vorcaro, e um outro aspecto citado pela Polícia Federal é o seguinte: o referido investigado, no caso Vorcaro, detém significativa capacidade de articulação e influência sobre diversos atores situados em diferentes esferas do poder público e do setor privado. Queria que você explicasse um pouquinho as diferenças, né, entre um presídio estadual e esse de segurança máxima em relação às regras, incomunicabilidade, né, e como isso se aplica ao caso do Vorcaro. Paulo, isso quase que nos remete a filmes. Ele é um cara muito rico ainda. Ele poderia prometer aos presos com quem, num presídio estadual, que ele teria contato na hora do banho de sol, por exemplo, olha, faz isso para mim, passa essa informação e eu te pago lá na frente. Acontece que no presídio de segurança máxima federal, ele só tem 2 horas de direito a banho de sol. As outras 22 horas ele está trancafiado. Essa é a regra normal, ou suponho seja também lá em Brasília, em relação a esse presídio federal. Em outro tipo de presídio, eu não sei exatamente qual era a situação aqui em Guarulhos, que ele estava, né? Em Guarulhos, no presídio de Guarulhos, mas normalmente nesses presídios o banho de sol é mais coletivo, ele teria contato com outros presos e tudo mais. Daí o que eu estou dizendo, ele é um cara que poderia fazer esse tipo de promessa. O que você vê em filmes é baseado na vida real. Bom, há uma informação a esse preso prometendo alguma vantagem financeira que passaria para mais alguém e ele conseguiria se comunicar com o mundo lá fora, como também ser vítima de uma tentativa de assassinato dentro do presídio. Então, como ele não vai ter contato com outros presos, você exclui isso. A Polícia Federal, obviamente, conhece a realidade dos 2 presídios e entendeu que não dava para mantê-lo lá. Ou seja, no presídio de segurança máxima, ele não vai ter contato com outras pessoas, são só 2 horas de banho de sol, as outras 22 ele fica trancafiado, ele não tem acesso a nenhum. Quem contratou o show do Michael Bublé, fez uma festa milionária em dólares na Itália, óbvio que isso começa a pesar, né? Essa gente, o sicário que já estava acostumado com o sistema prisional, em tese, tentou tirar a própria vida. O Vorcaro tem um outro perfil, né? Não está acostumado com essa rotina. Você sabe que a cela dele não tem nem tomada. Então, o banho, ele toma banho quente, porque 2 horas do dia o banho fica quente lá, a corrente elétrica circula e tal. Mas nem tomada tem na cela dele. Então, realmente, como o Pio estava falando, é muito difícil que ele consiga se comunicar e ter acesso. E as luzes acendem às 7 da manhã e se apagam às 22 horas, né? Então são regras bastante rígidas nesses presídios de segurança máxima. Obrigado por acompanhar mais este vídeo do Alerta Brasil News. Aqui você encontra os cortes mais relevantes das notícias do dia a dia no mundo da política, trazendo de forma clara e objetiva os acontecimentos que realmente importam. O objetivo é manter você bem informado sobre as decisões, debates e movimentos que impactam o país, sem perder tempo com as informações irrelevantes. Acompanhar esses cortes é uma maneira rápida e prática de se manter atualizado sobre os principais fatos, com foco na verdade dos acontecimentos e naquilo que realmente faz a diferença para quem se interessa pela política do Brasil. E se você valoriza esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo os cortes mais importantes do dia. Fique atento aos próximos vídeos, pois o Alerta Brasil News segue trazendo o que há de mais atual e relevante, para que você acompanhe de perto tudo o que está acontecendo de forma direta e confiável.